tá ligado ao Sistema Nacional de Trânsito, tá ligado à segurança veicular, tem interesse de aproximar mais as funções, né, os serviços das ITLs das SCVs. São dois serviços essenciais, complementares, talvez não tão valorizados ainda por todo o Brasil, mas tem estados aí que já estão na vanguarda, já estão bem avançados aí. É, eu tô aqui aprovando algumas entradas ainda, pessoal. Ok. Enfim, voltando ao meu discurso aqui, nós já somos 15 pessoas, 15 participantes, e nós temos que trabalhar mais em conjunto, porque as ITLs elas têm um papel fundamental de assegurar a segurança, né? Vamos lá, vamos aprovar mais pessoas entrando aqui. Aprovar a segurança daquela frota que foi modificada, que foi recuperada de sinistro. Tem muitos outros casos aí onde as ITLs atuam. E as SCVs elas têm um papel importante de garantir aí que o veículo não passou por nenhum tipo de modificação irregular, que não houve nenhum tipo de fraude, né? Garantir ali para o cliente, para aquela pessoa que está comprando aquele veículo, que o carro ele está limpo, que ele é um carro seguro de comprar, que ele não vai ter dor de cabeça depois. Então, são dois papéis complementares e fundamentais. E por isso, né, esse projeto que a Otimiza ela teve a iniciativa de tomar, é um projeto que a gente já havia conversado há algum tempo, mas a gente não tinha tido coragem ainda de implementar. Coragem no sentido de arregaçar as mangas e convidar as pessoas-chave e bolar um conteúdo para a gente poder fazer essa interação entre as ITLs e as ECVs finalmente. Então, eu agradeço aí essa iniciativa da Otimiza, principalmente aí do Guilherme, e vamos passar para vocês um conteúdo ligeiro, mas não superficial. Um conteúdo que vai dar para vocês algumas diretrizes, algumas dicas muito importantes de como vocês vão ajudar o cidadão que está comprando aquele carro, né, a identificar se há modificações irregulares, né, à luz das normas, das regras em que as ITLs trabalham. Primeiramente, depois desse discurso todo, eu vou me apresentar. Eu sou o Daniel Bassoli, eu sou engenheiro mecânico, já trabalhei como RT há muito tempo atrás, eu tenho uma experiência, então, de campo. Eu já trabalhei em montadora de automóveis durante 10 anos num grupo aqui em Minas Gerais. Já fui gerente de uma empresa de certificação, inspeções e testes, uma multinacional, um período que eu fiquei em São Paulo. E hoje, atualmente, além de atuar como engenheiro mecânico realizando perícias, eu sou professor da PUC Minas, em duas pós-graduações, uma de planejamento e uma de orçamento de engenharia. Eu sou mestre em engenharia e hoje atuando como diretor executivo da Federação Nacional da Inspeção Veicular. Então eu estou vendo alguns colegas aqui também da inspeção, muito bem-vindos, eu agradeço o apoio de vocês e certamente a gente vai ter outras oportunidades aí de conversar com a turma das SCVs. Eu acho que eu não vou abrir hoje, por enquanto, uma oportunidade para vocês se apresentarem, porque são muitas pessoas e a gente vai gastar muito tempo. Depois, quando a gente finalizar o conteúdo, eu dou aí uma oportunidade para a gente poder se conhecer um pouco melhor, quem tiver tempo, mas vamos tentar aqui mais pessoas entrando. Vamos lá. Vamos tentar aqui, pessoal, fazer o nosso tempo render o mais proveitosamente possível. Eu consigo ficar autorizando para você, Bassoli, enquanto você apresenta ou não, né? Ô, Guilherme, eu acredito que não. Tá, Eu ok. acredito que não. A próxima vez aí a gente vai melhorar, a gente vai aprimorar isso, né? O piloto é para isso mesmo. É, isso aí.
Então, pessoal, aqui o nosso conteúdo vai ser como identificar modificações e transformações. É algo é, bastante direto, né? A gente não tem muita dificuldade em entender depois que a gente esclarecer quais são esses conceitos. Então, antes da gente falar em modificação e transformação, vamos entender o que motiva o cliente a modificar o seu veículo, né? Então, eu estou colocando para vocês um primeiro exemplo, que é o caso da customização. A customização é a personalização do veículo. Então, tem muitas pessoas que elas desejam deixar o seu veículo com alguma característica ali marcante, algo que ela goste, é, algo que ela viu num amigo dele e quer fazer igual, quer chamar atenção de alguma forma, quer mostrar para as pessoas que ela tem um determinado gosto, que ela tem uma determinada característica, né, que vai diferenciar o veículo dele, considerando os outros que estão circulando aí normalmente. Aí tem diversas tendências aí de customização. Em geral, você tem pinturas, você tem rebaixamento, você tem alguns componentes que são colocados ali para mudar um pouco o visual do veículo. Você tem aplicações específicas, então, principalmente o veículo comercial, eles necessitam realizar modificações técnicas para que ele consiga trabalhar, para que ele consiga aplicar alguma função ao veículo. Por exemplo, o veículo ele nasce sem a carroceria, ele vem incompleto de fábrica, né? E o cliente, dependendo do que ele precisa fazer, ele pode colocar aqui uma caçamba, né, uma carroceria basculante, e ele pode colocar também aqui um dispositivo aqui para recolhimento de lixo, né, essa caçamba aqui com uma prensa aqui para ele poder recolher o lixo, ou ele pode colocar um mecanismo operacional, né, um guindaste hidráulico para ele poder fazer o carregamento da carroceria aberta, ou ele pode também colocar aqui, aumentar o número de passageiros, colocando aqui uma cabine suplementar. Então tem muitos outros exemplos, né, em geral, isso aí é muito comum e é um dos principais objetivos das ITLs, né, é garantir que a modificação feita no veículo comercial, que é um veículo pesado, é um veículo que ele circula muito, ele pode oferecer risco se não tiver com as condições de segurança adequadas. Então a ITL tem essa missão, que é uma missão muito nobre. Tem outras aplicações, né? Então aqui eu coloquei exemplos. O veículo blindado, por exemplo, é um veículo modificado. Ele sai da fábrica sem a blindagem e depois ele recebe ali uma preparação para receber tiro, né, literalmente, sem ferir lá o condutor e os ocupantes do veículo. Você pode transformar um veículo em limousine, né? Você vai aumentar o entre-eixos dela, desse veículo, né, dessa limousine. E você pode colocar, por exemplo, aqui uma modificação, incluir um kit lanche, né? Essa aqui é uma modificação até exagerada, né? Até modificando a estrutura do veículo, mas é um exemplo, né, do que pode ser feito, e as ITLs têm esse dever de verificar a segurança e a conformidade conforme aí, normas, de acordo com normas e regulamentos. Rapidamente falando sobre legislação, né, o que embasa o trabalho das empresas, parte tudo do artigo 106 do Código de Trânsito, que fala que qualquer modificação nas características originais do veículo, você tem que ter um certificado de segurança veicular para regularizar o veículo. Então, o 106 ele se desdobrou na resolução 291, 292, a 291 tratando de transformação, a 292 tratando de modificações. E cada uma dessas resoluções tem anexos, por exemplo, falando quais são as transformações e modificações permitidas, e no caso da 292, falando qual que é a lista de carrocerias. Vamos aprovar mais uma entrada. Quais são as carrocerias permitidas, né? Então, essas portarias, elas mudam muito.
Hoje a portaria que fala sobre a modificação permitida é a portaria 38, que é lá de 2018. A portaria que fala das carrocerias já teve mudanças, né? A 49 de 2018, tem outra de 2020, e não tem muita utilidade a gente ficar falando sobre isso, né? Olhem lá a 49, olhem a 38 e a 160, que vai falar sobre transformações. Isso muda muito, né? Então fiquem ligados principalmente na 38, que é onde a gente vai focar mais a nossa apresentação. Todo tipo de modificação, pessoal, requer uma autorização prévia. Então, o correto é o cliente quer modificar, ele vai requerer uma autorização prévia lá no Detran, ele vai realizar a modificação e ele vai até a ITL para poder fazer a inspeção e, se tudo der certo, vai ser emitido um CSV. Se for reprovado, ele vai fazer a reparação, conforme as indicações da ITL, o relatório de não conformidades, e ele vai retornar até a ITL para que a ITL verifique se tudo que foi reprovado agora está correto, está tudo certo. E é muito importante a gente salientar que na resolução 292, ela fala que as modificações elas devem ser registradas no campo de observações do CRLV. Então a gente vai mostrar alguns exemplos aqui para frente. Bassoli, Sim? só interromper aqui um pouquinho. Toda modificação, né, ela precisa ter uma autorização prévia. Perfeito. Mas nem toda modificação precisa de um CSV, que vai ser verificado através dos anexos, né, da 292, atualmente a portaria 38 de 2018. Exatamente, Então, Guilherme, bem lembrado. A ECV, ela tem que verificar a legislação de cada estado em relação a se aprova com apontamento ou reprova, caso encontre alguma modificação que não precise de CSV, mas não tem autorização prévia. Por exemplo, alteração de cor, alteração de roda e pneus, alteração de inclusão de baú em motocicletas, que infelizmente necessitava de CSV e o Denatran tirou, né? Então tem que sempre validar com o Detran se realmente, se não tiver uma autorização e tem uma modificação que não precisa de CSV, qual é o status do laudo de ECV que o Detran espera da ECV. Em geral, eu acredito que a ECV nem veja autorização prévia, né? Ela já vai verificar o documento lá com o CSV e, enfim, o que o Guilherme falou é importante. A alteração de cor, por exemplo, não requer um CSV. Basta que haja regularização diretamente no Detran, né? Aqui está um exemplo das tabelas que a gente encontra na portaria 38 de 2018. Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam essa portaria para poder entender quais são as modificações permitidas. Né? Se vocês leem aqui, olharem para o veículo e não tiver aqui, abram lá a portaria que trata de transformação, porque pode ser que o veículo tenha sido transformado. E se não tiver também na transformação, é porque não existe mesmo a possibilidade. Tem uma característica interessante na legislação, nesses casos, que o ente privado ele pode fazer qualquer coisa que não seja proibido. O ente público é o contrário. Ele só pode fazer o que tiver previsto. Então o Detran ele tem que observar a legislação de trânsito. Se a legislação não permite, o Detran ele não pode permitir. Então, no caso da modificação, só pode modificar o que está previsto na portaria 38. Só pode transformar o que tiver previsto nos anexos da resolução 291. Né? Então, tenham muito cuidado com isso. Por exemplo, né, a questão lá da inclusão de cabine suplementar, que eu mostrei para vocês um exemplo, né, uma imagem de um veículo, um caminhão, com mecanismo operacional e cabine suplementar com carroceria aberta. É uma modificação. É necessário aqui que tenha o CSV, e essa modificação ela só é aplicável para caminhão trator e para caminhonete. O tipo do veículo permanece o mesmo. Se ele era caminhão, ele permanece caminhão. Só que o caminhão que ele tem a espécie carga,
quando ele adquire a cabine suplementar, aumentando o número de lugares, ele vai passar para especial. E a carroceria, ela está de acordo com o anexo aqui da resolução 291, né, que possui cabine suplementar. Então, tem várias combinações de veículos, de caminhões, por exemplo, que tem cabine suplementar. Estou deixando mais uma pessoa entrar. Perfeito. Então, tem muitas condições, tem muitas possibilidades aqui de modificação. E, de novo, eu lembro, peguem lá a portaria 38 e deem uma lida nela para poder ter de cabeça o que pode e o que não pode. Se não tiver escrito, não é passível de regularização. Mais uma pessoa. O certificado de segurança veicular, pessoal, para que vocês conheçam o documento, né, ele é um documento eletrônico, que ele é emitido no ambiente do CIS-SV, que é um software do Denatran, desenvolvido pelo SERPRO, mas vocês podem ver essa versão do documento impressa também. Então, aqui está a carinha do documento. Ó. Ele tem aqui o número do CSV no cabeçalho, a data da aprovação, pode ser que tenha uma data de validade, né? Qual que é o tipo de CSV? Ele pode ser normal, ele pode ser periódico, né? O caso do GNV, ele tem que passar por uma inspeção anual, né? Periódica, para que ele consiga se licenciar todo ano. E aqui tem dados do proprietário, dados do veículo originais e os dados, né, inspecionados. Então, o veículo que coloca GNV, ele vai sair de álcool gasolina para gasolina, álcool, gás natural, por exemplo. No caso de uma cabine suplementar, de uma inclusão de cabine suplementar, o que é que vai mudar aqui, pessoal, se isso aqui fosse uma cabine suplementar? O tipo do veículo permaneceria e mudaria a espécie de passageiro para especial. E aqui nas observações tem algumas informações importantes aí para vocês, né? O que realmente foi feito e abaixo os escopos que foram inspecionados, que é o que tem que estar lá no campo de observação. A gente sabe que no campo de observação pode ser que não haja os comentários, né, e as inclusões aí conforme manda a 292, mas os DETRANs eles estão provavelmente em breve sobre a regência do Denatran, eles vão começar a tomar iniciativas para regularizar essa questão do campo de observações, né? Então, em geral, o correto é que tenha lá pelo menos o número do CSV no campo de observações, no caso do veículo modificado. E vocês podem verificar o CSV lá no site do Denatran. Vocês conseguem entrar lá com o número do chassi, com o Renavan, com os dados aí do cliente, vocês conseguem consultar o CSV para ver se o CSV que vocês estão em mãos, que está nas mãos de vocês, ele é um CSV válido, um CSV verdadeiro. Aí agora a gente já começa a falar, né, depois dessa introdução, falar da resolução 466 do CONTRAN, que é a resolução que regulamenta a criação, né, das SCVs. Então, essa vistoria de identificação veicular, ela tem alguns objetivos. E um deles é verificar se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados. E caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito. Então, esse item aqui na resolução, né, ele fala exatamente o objetivo desse nosso treinamento. Vocês devem, dentro dos objetivos da ECV, verificar se o veículo teve alguma modificação. Se tiver, ela está regularizada? Sim ou não? Se tiver regularizado, ok. Se não tiver regularizado, vocês têm que reprovar, né? E qual que é a grande dica para vocês fazerem esse trabalho, né? Tudo que é necessário para identificar modificações é ler o que está escrito no documento. Você vai ler o documento primeiro e você vai olhar o veículo. Ou vice-versa.
Vocês vão olhar o veículo e ver se o que está escrito no documento está de acordo com o que vocês estão vendo. Se não tiver a modificação regularizada ou permitida, você tem que reprovar. Né? Tá claro até agora, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Alguma coisa não está clara? Vamos então para a regra de ouro. Regra de ouro que vocês poderiam ali imprimir esse slide e colar lá na parede de vocês é ler o documento e olhar o veículo. Se você identificar alguma modificação no veículo, pode. Estou fazendo uma pergunta para vocês. Pode, gente, se vocês olharem aqui uma modificação, se vocês identificarem essa modificação, ela pode ou não pode? Só se constar no documento? Só se constar no documento. Só se constar no documento. Se tiver regularizado, pode sim, né? À luz da portaria 38, à luz da resolução 292. E como que vocês vão identificar se pode ou não? Né? Identificaram aqui esse veículo estilo tunado, né, com modificações na mini saia, no para-choque traseiro, uma pintura especial, uma roda com a dimensão maior do que pode. São todas modificações permitidas pela portaria 38. Você pode mexer no para-choque, mini saia, spoiler, grade. Você pode rebaixar, você pode aumentar o diâmetro da roda e pneu, né? Diâmetro do conjunto roda-pneu, desde que você não modifique o diâmetro original. Então, olhou o veículo, lembra da portaria 38, pode a modificação? Pode. Está regularizado? A regularização vocês vão identificar olhando o documento. Olhem só esse documento aqui. Pode? O campo de observações não está falando nada de CSV aqui. Se não tem o número de CSV, vocês têm que reprovar. Tá certo? O CRLV, né? Olhando lá o documento do veículo. Quais são os campos que, em geral, vocês têm que ter mais atenção? Primeiro, o campo lá de espécie, tipo e carroceria. Um veículo, por exemplo, pesado, ele tende a mudar a carroceria dele. Então, se você olhou o veículo, carroceria basculante, cabine estendida, e o veículo ele não está de acordo com o que você está lendo no documento, esse veículo provavelmente foi modificado e não regularizou. Então, vocês têm que reprovar. Combustível, né? É muito comum a mudança de combustível em veículo leve quando você coloca o GNV. Então, se você abre o porta-malas do carro, abre lá o capô e vê lá um redutor de pressão, por exemplo, significa que o veículo ele tem GNV. Esse GNV está no documento? Sim. Beleza. Então, está escrito lá o CSV no documento, está bonitinho? Né? Na verdade, o documento já tem lá gasolina, álcool, GNV. Provavelmente ele está regularizado. É importante ver lá o campo de observação também, né? Mas o mais importante é olhar lá o campo combustível. Se não tiver lá o GNV no campo de combustível, esse veículo ele não foi regularizado. E vocês devem, assim, reprovar. Capacidade de lugares de carga, né? Veículo de transporte de passageiros, vocês têm que tomar muito cuidado com o número de passageiros, né? De pessoas, número de lugares lá no veículo. Esse é um item que causa um pouco de confusão, mas, em geral, vamos olhar aqui o veículo, né, o automóvel. Ele tem aqui, ó, 5 pessoas, 5 passageiros. Né? Significa que ele tem que ter 5 bancos. O veículo para transporte de passageiros micro-ônibus, por exemplo, eles podem ter alterado o número de lugares e esse é um item autorizado, né, para modificar conforme a portaria 38. Só que tem que estar lá o número correto no documento. Se não tiver o número correto no documento, vocês devem reprovar. Sempre prestem atenção no campo de observações, porque há modificações que não requerem alteração do campo espécie tipo carroceria, combustível, da lotação do veículo. Então, vocês têm que olhar o campo de observações no caso de rebaixado,
uma inclusão de giroflex, por exemplo, que é também uma modificação permitida, né? E outras modificações, como, por exemplo, o blindado que eu falei para vocês. O blindado ele tem que ter no campo de observações também. Daniel, é Sim. muito comum modificações de retrovisor, grade, lâmpadas de posição de motocicletas. E aí não tem como, né? Estudar, ficar vendo foto do veículo original para comparar com o veículo que está sendo modificado, né? Não existe outra maneira ou existe uma outra maneira de a gente identificar uma modificação não regularizada? Não, as pessoas que estão fazendo vistoria, elas têm que conhecer, né, qual que é o veículo original, não tem outro jeito. Pode ser que aconteça uma mudança de grade. Uma mudança de grade é uma modificação permitida. O veículo quer ser customizado, né? O cliente ele quer customizar o veículo, é permitido fazer. Está escrito na portaria 38. Então, a minha recomendação para vocês é conhecerem muito bem o que está escrito na portaria 38. Imprima a portaria. São algumas páginas, vocês vão ter ali à mão tudo que é permitido fazer. O que não tiver escrito lá não pode fazer. Ou então é uma transformação, e vocês têm que olhar lá na tabela de transformações permitidas, que é um pouco mais complexo, né? Perguntaram aí no grupo se tem permissão para a ECV que não observar as modificações, que não reprovar ou não apontar com apontamento, aprovar com apontamento caso tenha CSV. Sim, é um dos itens, né, que é exigido na resolução 466. Então, a ECV ela pode ser punida por suspensão de 30 dias, de acordo com a resolução 466, né, e é um problema para o cidadão ele pode ser multado, pode ter o carro apreendido. Então, até o jeito de explicar para o cidadão o porquê da não conformidade é mostrar a lei, é entender realmente que funciona, e com um valor pequeno de investimento, com uma inspeção numa ITL, ele consegue regularizar isso e ele nunca mais vai ter problema em nenhuma blitz. Ele não precisa ficar fugindo de blitz porque ele trocou uma grade de uma caminhonete, né? Ele pode regularizar, colocar aquilo no documento, né, e transitar tranquilo aí na cidade. Caso contrário, ele vai ter que ficar fugindo de blitz, porque um agente de trânsito que sabe da legislação vai pegar, vai multar o veículo, vai apreender o veículo. Né? Então, até como explicar para o cidadão por que ele está sendo reprovado e como ele regularizar, é bem interessante. Eu estou publicando aqui nas mensagens o link da portaria 38, tá bom? Perfeito, Guilherme, obrigado. E aí, gente, complementando a informação, vocês têm que estar familiarizados com as modificações e as transformações permitidas. E quando vocês olharem o veículo e vocês acharem que ele foi modificado, vocês têm que conhecer qual que é o veículo original. É um trabalho complicado mesmo. Um dia vocês vão estar com a cancha, né? Vocês vão estar com experiência aí para poder olhar para o veículo e já saber que ele foi modificado. Mas aí vocês podem olhar no Google, tomem muito cuidado para identificar o veículo original corretamente. O mais indicado é olhar em sites oficiais da montadora, ou então olhar sites de reportagem, né, onde vocês têm a foto do veículo ali de forma caracterizada, né, qual que é o ano, modelo dele. Costuma ter poucas mudanças, né, o famoso facelift que as montadoras fazem, que é fazer alguma mudançazinha na grade. Então pode ser até que um veículo Model Year 2013, né, ele tem uma grade do 2015. Então isso aí é difícil de identificar, mas com o tempo, com o treinamento, vocês vão se familiarizando. Voltando para a nossa apresentação, são os campos principais em que há mudanças, tá, pessoal? Quando há modificação e transformação. E o campo de observações, ele é um ponto de atenção, porque nós sabemos que muitos Detrans ainda não têm um controle total do que é colocado no campo de observações. Mas, na dúvida, né, se eu estivesse no lado de vocês, tem a modificação e não tem nada no campo de observação, provavelmente ele está irregular. Vale a pena reprovar, né, e depois consultar, talvez, aí, ver se realmente tem um CSV aí para esse veículo, né, se vocês conseguirem fazer essa verificação, é importante. Mas a resolução 292, ela fala que a modificação tem que estar no campo de observação. Então, conforme a 292, vocês têm que reprovar de qualquer forma, se a modificação não estiver caracterizada no campo de observações.
Vamos passar para alguns exemplos práticos aqui, e aí é importante a participação de vocês, pessoal, porque a gente tem que agora fixar o conteúdo, apesar que vocês ainda não leram a portaria 38, né? Talvez da próxima vez, Guilherme, vão pedir para o pessoal ler antecipadamente a 38 para que eles já estejam com as questões aí na cabeça. Esse caso aqui, por exemplo, né, é um veículo, é um caminhão, né, carga caminhão, carroceria aberta, né, o que está escrito lá no documento. Olhem lá para a imagem, vejam se o veículo ele condiz com o que está escrito no documento. Quem quer arriscar aí? Vai ganhar um parabéns aí da Adriana. Quem acertar, eu não posso dar um doce, não, porque eu não sei nem onde vocês estão. Só não vou citar porque eu não estou enxergando. Seria especial? Ela seria especial por quê? Por causa da cabine. Exatamente, pessoal. Isso aí, Marcelo. Esse veículo ele tem uma cabine suplementar. Então, a cabine suplementar ela tem que estar escrita aqui no campo do espécie tipo carroceria. Esse veículo seria especial, caminhão, carroceria aberta, né? Porque ele tem a carroceria aberta, mas também tem que ter aqui cabine suplementar. Muitas vezes, esse campo ele não consegue, você não consegue colocar toda a descrição da carroceria do veículo. Então, pode ser que vocês reprovem e lá no registro do Detran esteja certo. Então, tomem cuidado com isso também. De qualquer forma, provavelmente esse veículo ele está numa ITL para poder fazer a inclusão da carroceria suplementar, porque vocês vejam aqui na observação que nem tem o número do CSV. Esse outro exemplo, carga, caminhão, carroceria aberta. Tá certo o documento? Está errado, carroceria fechada. Isso, exatamente. Esse veículo aqui é um C fechada. Tá? Então, se vocês olharem esse veículo na vistoria com esse documento, tem que reprovar o veículo. Tá? São dois exemplos muito fáceis de ver. Os exemplos difíceis que eu falei são aqueles em que você vai olhar o veículo e ele mudou alguma grade, mudou algum para-choque, que não é possível você identificar sem olhar o veículo original. Então, tomem muito cuidado. Desconfiem. Esse documento aqui é uma carga caminhonete carroceria aberta. Essa Saveiro está com combustível álcool ou gasolina? Está certo? Não, ela está com kit GNV. Ela está com kit GNV, perfeitamente. Então, se vocês olharem essa situação, tem que reprovar. Qual que é a pegadinha aqui quando é veículo, quando é automóvel? O kit GNV, quando você olha para uma caminhonete, tá fácil de ver. Tá lá o cilindro na caçamba do veículo, na carroceria do veículo. E se for um automóvel? Se for uma caminhoneta, por exemplo, né, o cilindro pode estar instalado abaixo do veículo. Pode estar instalado numa Kombi abaixo do assento. Se for, por exemplo, um automóvel, né, um sedã ou um hatch, provavelmente está instalado lá no porta-malas. Então, vocês têm que abrir o porta-malas sempre para poder verificar se tem kit de GNV. GNV é um problema muito grave, pessoal, porque a gente não tem controle sobre a frota de GNV. Provavelmente, né, conforme uma pesquisa aí feita também com a iniciativa da Otimiza, né, em vários locais do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde tem a maior frota de GNV do Brasil, nós temos um índice de 50% de veículos irregulares abastecendo. Veículos que não passaram por inspeção ou que estão com cilindro vencido. Então, é muito provável, durante uma vistoria, que vocês achem um veículo com o kit GNV não regularizado no documento. Toda vez que tiver essa situação, tem que reprovar o veículo. Fernando, por favor. Sim, o que uma SCV deve fazer quando identifica que um cilindro desse está vencido, está irregular? É uma questão que eu não sei nem se é atribuição da SCV. Ô, Daniel, isso aí depende de cada estado.
Aham. porque isso não está no dos itens que Não a está no escopo, né? 466 no escopo da ECV, mas, por exemplo, É. São Paulo já pede para avaliar isso. Então, isso é um trabalho da FENIV, né? Mostrar para as ECVs que é importante pedir o selo de GNV válido. Até porque, se esse veículo sai aprovado de uma ECV, vai abastecer e acontece um sinistro, né? O cidadão ele pode entrar na justiça contra a ECV, se vai ganhar ou não, né? Isso depende da cabeça do juiz, mas só de ter um laudo aprovado, isso pode gerar um transtorno para a ECV. Então, é importante, no mínimo, avisar que a inspeção está vencida. O Fernando ele falou especificamente do cilindro vencido, né? O cilindro vencido, vocês têm que ter habilidade, têm que ter o conhecimento de ir até a calota do cilindro de GNV e olhar lá a data de fabricação do cilindro e se as requalificações que têm que ser feitas de 5 em 5 anos estão corretas. Mas esse não é o objetivo do treinamento, mas está anotado aqui para a gente depois investigar isso e aprimorar a próxima apresentação, tá, Guilherme? Esse é um assunto importante também para a gente tratar. Mas o principal, Fernando, é olhar realmente se o veículo tem lá o GNV no documento e tem o kit. Pode acontecer o contrário. Ele pode ter o GNV no documento e não estar com kit. Ou seja, ele fez uma retirada do GNV irregular. Né? Então, isso aí é uma questão que vocês têm que reprovar também. Tá, pessoal? Vamos seguindo em frente. Aqui é o assunto que eu falei para vocês sobre lotação, né? Então, essa questão de lotação é um assunto complicado, porque tem Detran que coloca 18L, tem Detran que coloca 18P, não é? Então, o P é pessoas ou passageiros, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for reprovar isso aí. Mas, em geral, o que acontece? Esse número aqui é a lotação do veículo. Então, ele equivale ao total de bancos, incluindo o motorista, tá? É o número de lugares que existe no veículo. Vocês, então, têm que entrar no micro-ônibus e contar o número de bancos que tem. Tem que coincidir com o documento. No máximo, pode dar uma diferença de um lugar, porque pode ter havido confusão aí pelo Detran sobre se está incluso ou não o banco lá do motorista. Tá? Então, essa é uma confusão recorrente, a gente já alertou o Denatran para isso, e é um trabalho que tem que ser feito aí com os Detrans para poder normalizar qual que é a maneira correta de registrar o número de pessoas aí, número de pessoas no documento, tá? Mas contem e olhem no documento. Se tiver, por exemplo, 2, 3 lugares, né? Vamos colocar 2 lugares a menos no documento, provavelmente esse micro-ônibus teve um acréscimo de lugar e não foi regularizado, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Outros exemplos aqui, que são muito comuns, né? O acréscimo de giroflex. O giroflex é uma modificação para veículos aí com prioridade. Então, é uma modificação permitida, é o campo lá, o escopo de sinalização da iluminação. Então, se tiver o acréscimo lá do giroflex, vocês têm que olhar lá se no documento tem no campo de observação algo que aprove. Né? O rebaixado, aumento de potência, inclusão de eixo. Inclusão de eixo é algo que vocês podem encontrar também nos veículos pesados, né? Só o veículo pesado ele pode incluir eixo. No caso, o caminhão. O ônibus não pode ter esse tipo de modificação, né? Mas tem que estar no campo de observação, porque não há uma modificação no campo espécie tipo carroceria, no combustível, né? Tem que estar no campo de observação. O caminhão alongado, então, o caminhão alongado ele é comum quando você vai fazer a troca de carroceria, né? O encurtamento do balanço traseiro é comum quando o caminhão vai colocar a caçamba, né, o basculante. Então, vocês têm que ficar ligados nesse tipo de modificação, se está descrito no campo de observação, sempre olhando a portaria 38
As sucedâneas, né, provavelmente vão ter atualizações da portaria 38 e as portarias que tratam de transformações. Agora um exemplo aqui, né, 3 fotinhos para vocês aqui. Quem que sabe falar para mim o que aconteceu nesses 3 veículos aí? Quem que se arrisca? Para ganhar um parabéns do Guilherme. A primeira é o LS. Alan? No caso ali do semi-reboque, é uma modificação proibida, a famosa carreta LS. Está com o 4º eixo. Isso, Alan. Muito bom. Então, pessoal, uma modificação e polêmica, né? Esse é um semi-reboque. O semi-reboque ele não pode ter a inclusão do 4º eixo, porque não está prevista a configuração de 4 eixos para semi-reboque na portaria 63 de 2009 do Denatran. Tá, isso é polêmico, mas é o que a gente tem defendido e o que tem acontecido lá no ponto de vista do Denatran é que não pode, porque não está prevista a configuração. Então, se vocês olharem, vocês não vão encontrar essa possibilidade na 38. A 38, ela deixa clara numa observação, não lembro qual que é o número da observação, mas é uma observação que está relacionada no escopo de inclusão de eixo. Né? Então, essa observação fala que tem que estar de acordo com a 63. A Adriana, eu acho que está pesquisando para nós aí. Não, eu sei de cabeça. Resolução, Resolução CONTRAN 292, artigo 8º. Ela fala da proibição de inclusão de 4º eixo em veículo do tipo semi-reboque. Obrigado, Adriana. Pessoal, segunda foto, aquela foto do meio lá. O que é esse veículo aí? O que aconteceu com esse veículo aí? Ele está em desacordo com a 479 do CONTRAN? Exatamente, exatamente. E tem outra coisa, né? Tem outra coisa. Você tem ali esse Monster Truck aí, ele está com rodas Sistema de iluminação? sobressaindo. Sistema de iluminação, isso aí, exatamente. E ele está com as rodas sobressaindo aos paralamas, que tem proibição na 292. Tá? Então, pessoal, não está previsto na 292, não está previsto na portaria 38, não está previsto na portaria 49 de 2018, 160 de 2017 e sucedâneas. Se vocês entrarem no site do Denatran, outra melhoria, Guilherme, para fazer na apresentação, é a gente acrescentar aqui os caminhos para as pessoas acharem as normas. Né? Se vocês entrarem no site do Denatran, na parte legislação, vocês vão conseguir ver lá as portarias. Então, olhando a portaria, está previsto? Não. Então não pode. Daniel. Ou se está previsto e o veículo tiver com a modificação, tem que verificar se está regularizado. Alguém ia fazer algum comentário, Marcelo? Sim, eu ia fazer uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta seguinte: a gente vê Jeep muito nessa condição e alguns usam um subterfúgio de adaptar o paralama para que ele realmente seja mais bojudo. E aí, ele, ao invés de ele colher o eixo, ele estica a lataria. E aí ele passa a ficar dentro. Isso, como que é encarado isso? A modificação de paralama é a modificação permitida na 38? Essa é a pergunta. Não é. Tá? Então, houve uma modificação do veículo para poder criar um engodo, para poder enganar o vistoriador. Não há a previsão de alteração de bitola, né? De você mudar a bitola do eixo. Então, você coloca um paralama ali para fora, para poder não proibir pela 292, mas o que está acontecendo é uma modificação irregular, porque a modificação de paralama não é prevista. Pessoal, a última fotinho lá. Kit Xenon. A galera adora Kit Xenon. Pode? Proibido. Desde 2011, eu acho. Isso. É isso aí, Fernando. Exatamente. Cirúrgico. Observação cirúrgica. Eu só não sei qual que é a resolução de cor. A Adriana provavelmente sabe. Resolução 292 proíbe alteração de sistema de iluminação, porém, a resolução 667... ela fala que tecnologias compatíveis de um veículo original, elas podem ser alteradas.
Então, se originalmente uma versão desse veículo sair com a característica de lâmpada xenon, um veículo ele pode ter alteração para a lâmpada xenon, porque o próprio fabricante já testou, né, homologou todo aquele conjunto óptico para receber esse tipo de sistema de iluminação. Isso são as coisas pesadas do sistema. Eu acho que vocês vão ter que engatinhar primeiro para depois correr. Esses aí são os mais pesados. São questões complexas, né, pessoal? Em geral, o veículo ele não tem previsão para xenon. Xenon é uma tecnologia que você tem a geração de luz, né, com eles chamam de lâmpada a descarga de gás. Então você tem ali, sem entrar demais na tecnologia, você tem eletrodos, vai passar ali uma corrente elétrica num gás, e aí vai gerar aí essa energia, né? Então o xenon ele tem regulagem de altura, ele tem ali limpador para lente, então tem questões aí complexas, mas em geral o xenon não pode, tá, pessoal? Aqui está o meu currículo, né, meus contatos. O que a gente tinha a passar para vocês hoje era isso, uma pincelada sobre aí a teoria, não é, seguindo as regras de ouro, de olhar o veículo, olhar o documento. Se o documento estiver de acordo com o veículo, beleza. Se tiver alguma modificação no veículo e não estiver no documento, o veículo está irregular. Ou se tiver alguma modificação no veículo e estiver a previsão lá no campo de observações no documento, ou então nos campos espécie, tipo, carroceria, ou na cor. A cor também é uma modificação permitida, porém não requer CSV, né? Ou então tiver ali mudança de combustível, se está tudo previsto, se tiver tudo regularizado, tá ok. Vocês podem aprovar, senão vocês têm que reprovar, tá? Então essas são as regras de ouro. Tem que conhecer os veículos originais, isso aí é só com o trabalho, é só com o tempo, é pesquisando, e tem que conhecer a regulamentação do que é previsto, o que é permitido transformar e modificar. O Enio quer fazer um comentário, Enio? Bom dia. Sim, bom dia a todos, parabéns pela iniciativa do Guilherme, da Otimiza, e parabéns pela tua explanação aí, Daniel, muito tranquilo. Eu só queria fazer duas observações, Daniel, que é o que a gente tem visto muito, e o pessoal que está autorizando está caindo numa esparrela, né, que pode reverter em alguns processos, porque a multa, em função disso, é muito alta ao proprietário do veículo, que é a alteração do sistema de Arla, do tanque original de Arla. É uma outra resolução que o pessoal deve dar uma atentada aí, tá? Porque o pessoal tem alterado o tanque de combustível, pede autorização para fazer a modificação do tanque de combustível e altera na sequência o tanque de Arla, o que está proibido pela resolução 666. A gente tem visto muito veículo com o tanque de Arla modificado sem que seja pelo menos avisado desta proibição, que é uma resolução nova, uma portaria nova, que é a 666 de 2017, e o pessoal tem colocado aí, e de repente pode cair nessa fiscalização da Polícia Federal sendo multado. E outra observação que eu gostaria, se tu pudesse dar uma comentada melhor sobre o tanque, tá. Daniel, interessante. E a outra é cuidado com o quarto eixo do veículo original, porque tem alguns veículos prancha, que saem com o quarto eixo original, semi-reboque prancha, né, sem que tenha sido modificado. Então, só essa observação. Resto, parabéns, Dani. Obrigado, agradeço aí a presença de todos. Esse evento foi um piloto, a gente vai colocar mais imagens aí de modificações, de como regularizar, a ideia é ir melhorando esse material, né? A Adriana, lá, combinei com ela aqui no paralelo aqui, que a gente vai fazer uma ação também, que eu acho que vai ajudar os participantes. A gente vai começar com esse grupo, né? A Adriana vai explicar o que é, e depois a gente vai jogar isso para todas as SCVs do Brasil. Então, a gente vai criar aí uma disciplina em como que a gente vai passar as informações para que os engenheiros dos organismos de inspeção ajudem as SCVs a identificar realmente modificações. Então, pode falar aí, Adriana.
Primeiro, parabenizar também, né? Assim como o Enio, eu achei demais uma iniciativa muito bacana. Parabéns ao Bassoli, a apresentação é sempre, né? Toda vez eu aprendo de novo. Parabéns a você, Guilherme. Mas eu costumo dizer que toda vez que a gente dissemina a informação e a informação correta, a gente não volta com o erro para a base, né? Então, toda vez que uma ITL tem a informação correta e ela passa a informação correta, a gente proporciona que o nosso sistema seja melhor, que ele seja coeso. E a minha proposta para as ECVs é justamente essa. Vocês estão iniciando, né? Vocês estão começando nesse processo que a gente já está galgando aí durante um tempo e já tem um certo conhecimento. É de disponibilizar um grupo, pode ser um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, o que for mais fácil para vocês, e que eu me disponibilizaria de estar, talvez o Bassoli, o Enio, e a gente é um tira-dúvida muito rápido. Aquilo que vocês tiverem dúvida e ela for pontual, for naquele momento, e que vocês precisam para resolver o problema de um cliente que está dentro da base de vocês, pode colocar no grupo uma dúvida sobre regulamentação, uma dúvida sobre o veículo, uma dúvida sobre uma permissão ou proibição, porque a gente prontamente vai responder, vai minimizar o erro, né, e vai fazer com que aquele erro não se alastre, né, e que todo mundo possa aprender de uma tacada só. Geralmente funciona, é muito bom, e com o tempo vocês vão estar aí dando aula já para todo mundo que for entrante também. Excelente iniciativa, Adriana. Eu acho que um grupo ele facilita muito, né? É claro que não é um grupo para ficar dando bom dia, né? A gente dá bom dia para todo mundo, é muito importante dar bom dia, mas é um grupo mais técnico, para tirar dúvida, manda uma foto, né, na hora do veículo. Enfim, eu acho que a ideia é mandar a marca e modelo do veículo e a foto do veículo bem com bastante clareza da modificação. Não é para tratar sobre adulterações, a gente quer isso é específico da parte de segurança veicular, de modificações e transformações. Certo. Né? E ser bem específico mesmo, porque todo mundo aí tem as suas atividades, seria só realmente uma ajuda no segmento. A gente vai tentar fazer a interação entre as ECVs e as ITLs de cada estado, né? Para a gente melhorar aí esse ponto aí. Tá, pessoal, eu só queria fazer um comentário aí sobre o Enio, sobre o que o Enio falou, que ele pediu aí para eu comentar, né? Tem muitas modificações que requerem um conhecimento um pouco maior, inclusive conhecimento de tecnologia automotiva. Então a gente pode depois incrementar o treinamento, talvez fazer uma versão mais curta e uma versão mais completa, né, que uma versão completa ela serve até para o organismo de inspeção, né, para reciclagem. O caso do tanque de Arla, eu acredito que alguns de vocês estão se perguntando o que é Arla, né? Os veículos pesados, alguns veículos pesados, a maioria dos veículos pesados após 2009, se não me engano, eles passaram a ter o nível de emissões Euro 5. O Euro 5, ele precisa, né, na maioria dos casos, exceto ali, eu acho que nos caminhões da MAN, que eles conseguiram desenvolver motores que não precisam desse Arla, eles precisam de um aditivo que é colocado num tanquezinho suplementar, que não é o tanque de combustível, tem um tanque separado para você colocar o Arla, e esse Arla ele vai ser injetado no motor para poder reduzir as emissões, para poder conseguir encaixar nas emissões do Euro 5. Então, muitas pessoas, para não ficar toda hora ali abastecendo o Arla, elas estão colocando ali um tanque suplementar. Isso não pode, tá? Então tem que tomar cuidado o que é tanque de combustível e o que é tanque de Arla. Mas isso aí é assunto para outros capítulos. O que eu quero dizer é que tem muitas modificações que tem que ser estudadas, aí vai depender da disciplina de vocês. O Paulo, ele está com a mão levantada, o Vitor, né? O Vitor está com a mão levantada. Por favor, Vitor. Quero agradecer ao Guilherme pelo convite, para participar aqui desse encontro. Eu achei muito agregando valor ao nosso conhecimento. Você, Daniel, parabéns pela sua fala, fala que realmente demonstra muito conhecimento no assunto. Eu sou instrutor na área de identificação veicular,
Eu confesso que essa é uma área que não é a minha área, e eu posso dizer o seguinte, que essa sua breve fala, com muita qualidade, nos motivou a investir mais conhecimento nessa matéria, até porque o público nosso alvo aqui, eu sou do Espírito Santo, tá? Tem um ano e pouco que a GCB está funcionando aqui, a gente tem sido parceiro de alguns empresários, são parceiros aqui do Guilherme, e é uma matéria que não tem sido difundida, muito pouco. Não sei se o Guilherme pode confirmar o que eu estou falando, mas muito pouco. Então, acredito que vai agregar muito valor. E, assim, eu já estou pensando aqui, de repente, junto com o Guilherme, se puder nos ajudar, a gente começar a compartilhar mais conhecimento dessa área, para poder aí difundir mais esse conhecimento por aqui, uma vez que a falta desse conhecimento prejudica os empresários, né? Então, a gente tem que agregar valor e poder agregar conhecimento a esse pessoal. Quero agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, e, com certeza, nos agregou muito conhecimento aqui, que confesso que, para mim, era coisas que, assim, para vocês já ter conhecimento é simples, mas para quem não tem, agrega muito valor na matéria em si, né? Uma vez que a gente fala de identificação veicular, que são distintos, né? Isso, para a gente, é muito importante. Muito obrigado aí, amigo. Parabéns. Obrigado, Vitor. E vou te falar um negócio. Isso pra gente não é simples, não, tá? Pode parecer que é simples, mas tem muitas dúvidas aí o tempo todo. Então é importante vocês manterem aí comunicação direta, né, para que não hajam dúvidas e a gente consiga aí avançar. Legal. Tem muitas lacunas, né? Legal. Mais alguém quer falar? Um alô aí ao Nélio. Eu vi que o Nélio está participando aí. Enfim, tem uma mensagem aqui que eu estou vendo do Antônio Marco, né, dando os parabéns pela iniciativa, presidente da Bevisa, e está à disposição. Como sugestão, acho interessante uma ação em conjunto para fazer uma pressão junto aos DETRANs, com o objetivo que órgãos criem um regulamento técnico com apoio da Federação da Inspeção Veicular. Aqui no estado de São Paulo, há aprovações irregulares por ignorância e outras situações que façam mesmo por malandragem, até para ter um diferencial entre os concorrentes. Se não tiver um regulamento técnico, é continuar enxugando gelo. Você está certo, Marco. Regulamento é muito importante, né? A gente ter escrito o que deve ser feito é muito importante. E, é claro, a fiscalização é mais importante ainda. Senão a malandragem vai continuar a acontecer. É também uma realidade no nosso setor de inspeções, infelizmente. Então, estamos juntos aí para a gente poder desenvolver outras iniciativas. O Nélio levantou a mão, o Enio levantou a mão. Quem quer primeiro aí, Nélio? Bom dia. Eu fui chamado, né? Peço desculpas porque eu estou indo para uma reunião, mas não podia perder a oportunidade de estar presente. Excelente, ansioso para participar das próximas. Parabéns aí pela iniciativa do Guilherme, parabéns ao palestrante Daniel, e a Gramax vai estar junto das próximas, como presidente da Associação de Credenciados do Detran também. Excelente, tá? Muito feliz, e desculpa a demora em responder, mas porque eu estou andando, mas não podia perder. Achei tão bacana que eu tive que sair de um compromisso, mas vim com o celular na mão, correndo até risco de roubar o celular aqui. Tá na correria, cuidado aí. Abraço dele, obrigado. Enio, quer complementar alguma coisa? Só um comentário, né, que eu tenho feito ao longo dos meus 20 e alguns poucos anos em cima dessa área de inspeção veicular, acompanhando o pessoal da vistoria aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre tenho dito para o pessoal do CRVA e para os meus inspetores, na hora que nós ajudamos alguém, que nós somos bonzinhos, deixando passar alguma coisa, está todo mundo lindo e maravilhoso. Na hora que esse veículo é flagrado numa blitz ou numa transferência, imediatamente isso vem contra nós, porque passou por nós, passou pela vistoria, passou pelo órgão competente e não nos avisaram. Essa é sempre a resposta. Toda multa vem para cima de nós, sempre vem um processo em sentido contrário para aquele que uma hora foi o bonzinho, que deixou passar, que passou a mão por cima. Então, eu tenho tido sempre esse cuidado de alertar os meus inspetores, os colegas que fazem inspeção aqui no Rio Grande do Sul, que são do CRVAs, para que tenham muito cuidado ao serem os bonzinhos da hora, porque depois o processo vem em sentido contrário. Não tem bonzinho nessa história.
Tá bom? Um abraço a todos, felicidades. Pessoal, infelizmente o nosso país, ele está sempre ali no top 5 de mortes por acidente de trânsito no mundo. O nosso país, ele gasta mais de 130 bilhões por ano com acidentes de trânsito. Então, a polícia, né, a Polícia Rodoviária Federal, ela faz aí sempre um relatório, né, anual sobre causas de acidentes, e a causa de acidente por falha mecânica está sempre ali entre 5% e 7%. Né? Então, a falha mecânica ela só consegue ser resolvida com manutenção. A manutenção ela só é feita, né? Eu estou sendo aqui pessimista, porque tem gente que pega e faz a manutenção do carro, né? Faz a manutenção do seu veículo. Mas, em geral, as pessoas só fazem a manutenção quando elas têm algum motivo para fazer, ou porque o carro quebrou, ou porque o carro está gastando muito combustível, está com algum problema aí, que está doendo no bolso, ou então quando ele é forçado a fazer através de um programa de inspeção. E o nosso trabalho da ITL é garantir, né, é fomentar esse programa de inspeção. E as ECVs têm o seu papel muito importante também, né? Tem lá nos objetivos da 466, e um dos objetivos é ajudar, né, o Sistema Nacional de Trânsito a identificar modificações em características originais do veículo que possam causar, então, problemas, né, riscos de acidentes. Tá? Então, estamos trabalhando juntos aí para a gente poder reduzir, com certeza, vocês podem ter certeza disso, reduzir além de fraude, além de garantir ali a transação comercial do carro de forma adequada, garantir também a segurança veicular. Então, por mim aqui, o meu muito obrigado. Um abraço aí ao Marcos Vago, que está fazendo um comentário aí também, nosso colega de longa jornada. Eu agradeço aí a todos vocês que participaram, estamos à disposição. Os meus contatos estão aí, né, eu coloquei para vocês no slide. Abraço também ao André, né, é a primeira de muitas, com certeza, André. Então, só a gente trabalhando junto, a gente vai conseguir aí pressionar, inclusive, os órgãos para que a gente consiga aprimorar o nosso sistema. Tá? Muito obrigado. Quer finalizar, Guilherme? Quer falar mais alguma coisa ou posso parar aqui a gravação? Não, agradeço, eu só agradeço mesmo. Esse é o primeiro de muitos. E parabéns aí para todo mundo aí querer aprender mais. Um abraço e bom fim de semana para todos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Sextou. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia para vocês aí.